Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 14. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para junto darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, e assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós, Pai, e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Roberta Lima, eu sou missionária, levantada e escolhida pelo Senhor para te auxiliar nessa jornada de conhecimento da palavra de Deus, ok? Para estar fortalecendo a sua fé e o seu espírito, para juntos havermos um desenvolvimento de Deus nas nossas vidas, tá bom? Então abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, que fala assim: Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta, e as suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Somente até aqui. O que houve aqui? Joabe era soldado de Davi. Estava havendo uma guerra entre os soldados de Davi e Absalão, que era o filho de Davi. Absalão veio para matar Davi, para tirar Davi do governo e ele se tornar o rei. Ele veio com essa intenção no coração, mesmo sendo filho de Davi. Só que Joabe, ele era um oficial de Davi e estava defendendo ali o povo naquela guerra que estava acontecendo entre eles. Então Joabe era visto como um líder. E Joabe foi levantado por Deus para fazer o que Davi não teve coragem, que era paralisar o filho dele. Entende? Então Joabe foi levantado por Deus para paralisar aquela situação, paralisar Absalão de vir contra Davi. Então houve-se uma oportunidade. Quando Absalão veio contra o exército de Davi, ele ficou preso num carvalho. E ali, preso, da forma que ele estava, ele foi morto. Entende? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Primeiro, a perseguição na sua vida vai acabar. O perseguidor que era Absalão, que é Absalão na sua vida, por algum motivo ele te persegue, mesmo sendo da sua família, mesmo tendo um parentesco contigo, de alguma forma, que seja próximo, entende? Absalão aqui representa pessoas que são próximas a nós, pessoas que têm um parentesco conosco, ok? Porque Absalão era filho de Davi. Então encaixa de acordo com a sua situação que você está vivendo. Então existe alguém próximo a você que era um Absalão, que ele vai ser paralisado por um Joabe, que Deus vai levantar na sua vida para paralisar o Absalão. Porque Deus conhece o seu coração e sabe que você não faria mal para uma pessoa. Entende? Sabe que você não agiria contra os seus princípios e valores para paralisar alguém. Então Deus vai levantar um Joabe na sua vida, que de algum modo te serve, de algum modo é teu amigo, de algum modo cuida de você, porque Joabe cuidava de Davi, para paralisar o seu perseguidor, que é o Absalão. Entende?
Então, você não deve se preocupar com nada. Ok? Deus fará tudo. Justamente por conhecer o seu coração. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui também? Entre o povo de Deus não pode haver discórdia. Não pode haver briga nem desentendimento. O que estava acontecendo aqui na história? Absalão separou o povo de Deus. Existia um povo que acreditava em Absalão como rei. E existia o povo que sabia que Davi era o escolhido de Deus. Entende? Então estava havendo entre o povo uma discórdia. Entre o povo de Deus estava havendo uma discórdia. Estava havendo um desentendimento. Na verdade, não tinha que existir aquelas pessoas que estavam a favor de Absalão. Todos deveriam estar a favor de Davi. Mas no nosso meio sempre existe aquelas pessoas que vão contrariar a vontade de Deus. Então, por querer contrariar a vontade de Deus, o que essas pessoas fazem? Elas ficam contra a vontade de Deus e contra a sua vida. E a favor daquele que está vindo para mudar, para causar uma mudança no seu ambiente. Entende? Algo que pertence a você. Alguém que estava querendo tirar ou causar uma rebelião, Deus vai paralisar. Porque ninguém mexe com as coisas de Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando a mão de Deus está sobre uma pessoa, ninguém pode tocar nela. Entende? Então, esse Absalão da sua história, que estava se achando a pessoa, o cara, a mulher, será paralisado por um Joabe, que vai ser levantado por Deus na sua vida para fazer o serviço que cabia você fazer, mas porque você não tem coragem, por ser alguém que você tem um apreço, que você tem um respeito, que você tem um carinho, vai ser levantado por Deus para paralisar o seu perseguidor. Entende? Com isso a gente pode aprender como Deus é zeloso conosco, como Deus é protetor conosco. Ele conhece os seus limites, por mais que você não verbalize. Deus conhece os seus limites. Deus conhece o seu caráter. Deus sabe que você jamais sujaria as mãos para fazer mal a alguém, por mais que fosse necessário ser feito. Então ele levanta um Joabe para sujar as mãos por você. Entende? Porque quando algo é direcionado por Deus, dá certo. Mas quando a gente faz na força do nosso braço, não dá certo. A gente fica paralisado no meio do caminho. Mas aqui no caso da história, foi Deus que fez. Foi Deus que levantou Joabe. Foi Deus que preparou a emboscada para Absalão, do carvalho no meio do caminho para ele ficar pendurado. Foi Deus que armou tudo. Davi não teve que se preocupar com nada. Davi estava longe. Davi não estava no lugar da batalha. Davi estava longe. Davi estava guardado. Davi estava protegido. Assim é na sua vida. Quando Deus te coloca em situações de isolamento, Ele está te protegendo do mal que te cerca. Entende? A gente vê como solitude, como solidão. Mas Deus está te guardando, te dando livramento mediante pessoas e situações que se levantam contra ti para te desestabilizar e fazer você parar. Porque o inimigo usa, gente. O inimigo usa quem ele quiser, quem dá legalidade para ele. Então, muitas das vezes, a solitude de Deus é proteção. Justamente para não fazer você sucumbir mediante as provações que você passa. Porque o ataque sempre vem do lugar que a gente menos espera. A perseguição sempre é aquela pessoa que você nunca imaginou que fosse te perseguir e está te perseguindo. Entende? Então Deus poupa você, levanta um Joabe, vai contra o Absalão da sua história, para paralisar
E às vezes você nem fica sabendo. Mas você sabe que o seu perseguidor foi paralisado. Como foi paralisado, às vezes Deus não permite que a gente saiba. Mas saiba que Deus está te protegendo o tempo todo. Entende? Então o tempo de paz e alegria está chegando na sua vida. Justamente porque Deus levantou um Joabe para paralisar o Absalão. Ok? Grandes serão os feitos do Senhor sobre ti. Então seja grato a tudo que você está vivendo, a tudo que você vai viver e a tudo que está vindo. Porque Deus vai honrar você. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por ser fiel a nós. Obrigada por estar nos guardando. Obrigada por nos elevando de nível mediante as provações que passamos, Pai. Que o nosso coração seja grato a estar na Tua presença, a buscar a Ti em espírito e verdade, desenvolvendo com o Senhor um relacionamento com intimidade e profundidade, Pai. Ensina-nos, Pai, a depender mais de Ti, a estar mais na Sua presença, a acreditar mais no que o Senhor fala. Que o nosso coração não venha a haver dúvidas, mas venha a haver certezas de quem és Tu em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos ficar cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.